Daqui, sim, e penso que online também. Ok. Então, antes de mais, eu quero agradecer o convite que me foi feito. Foi um convite muito simpático e eu agradeço, mas o que eu faço e em que eu trabalho é um bocadinho diferente da sanidade da sanidade do sobreiro. E espero que seja útil e que seja interessante para a audiência. Okay? Se não for interessante, mandem-me calar e eu calo sem problemas nenhum. Eu queria-vos... Este é o título da minha comunicação, que é o que é isto? Nós temos vindo a estudar a informação genética que está associada às alterações ambientais, sobretudo alterações climáticas no sobreiro. E portanto, o que deixa-me só ver se eu consigo. Pronto. Isto nós há 10 anos que trabalhamos com o sobreiro, vamos no terceiro projeto. O que eu vos vou apresentar, temos colaboração com várias entidades, como o INIAV, a Universidade do Algarve, com a Ana Cristina, que vocês viram a falar agora. E eu, sobretudo, hoje vou-vos falar sobre os resultados preliminares de um projeto que nós temos chamado Keep Pace, que é a seleção de aves capazes de acompanhar as rápidas alterações ambientais e bases para uma gestão sustentável do montado 21. É assim que se chama o projeto. E eu espero explicar-vos em que é que isto consiste. Isto é os agradecimentos, portanto, isto é o grupo de pessoas que trabalha comigo, nada disto seria possível sem a contribuição de muitas pessoas e, portanto, isto é o tipo de questões que estão colocadas neste projeto. E nós temos a entender a estrutura populacional do sobreiro, como é que se distribui a variabilidade genética dentro do sobreiro. Queremos detectar as assinaturas genómicas da seleção a atuar nas populações naturais do sobreiro. Queremos perceber quais são os genes ou quais são as regiões do genoma que estão associados às variáveis ambientais de interesse e queremos saber como vão responder geneticamente as populações às alterações ambientais. Portanto, é isto que nós estamos a tentar, já vim dos projetos anteriores e que nós queremos levar para a frente mais a responder a este tipo de assuntos. A primeira coisa que nós fazemos é a aquisição de dados. E isto são dados genómicos, em que sequenciamos pedaços do DNA dos sobreiros e obtemos dados climáticos. Os dados climáticos são obtidos os dados ambientais são obtidos a partir de bases de dados. Tipicamente nós obtemos a partir do World Climate ou do Chelsea, que tem informação ambiental geral, ou do CORIN, que tem informação sobre o uso dos solos. E os dados genéticos, tipicamente, nós obtemos uma coisa chamada SNPs, Single Nucleotide Polymorphism. São variações na sequência do genoma dos diferentes sobreiros. E é isso que eu tenho aqui, por exemplo, em relação à amostragem, nós amostramos ao longo da área de distribuição do sobreiro, temos mais amostragens, portanto, o que eu vos vou mostrar hoje são os resultados preliminares. Nós temos mais amostragens que estão agora atualmente a ser trabalhadas, portanto, entendam isto como resultados preliminares. Daqui a um ano ou 2 anos teremos resultados muito mais finos. Chamamos a atenção que nós também mostramos na Bulgária, onde o sobreiro não é natural, mas é uma introdução que foi realizada há bastante tempo atrás e onde ele é explorado comercialmente para a cortiça. O que é que são os SNPs que eu vos falei há pouco, que são obtidos por esta técnica de Genotypic by Sequencing? São exatamente estas posições variáveis na sequência, estas letras, isto é a sequência DNA de cada um dos sobreiros, ou do mesmo sobreiro, dependendo daquilo que estivermos a olhar, mas o que vocês veem é que há diferentes letras que correspondem a diferentes bases de químicas nesta posição no DNA do sobreiro. Eu vou aqui só ligar o meu laser point, vocês conseguem ver agora. Estão a ver que esta posição é uma posição variável e chama-se um Single Nucleotide Polymorphism. Quer dizer que diferentes sobreiros podem ter diferentes composições nesta posição e nós analisamos milhares destas posições ao longo do genoma de cada um dos sobreiros. Portanto, é com base nesta informação que nós tentamos fazer a associação, detectar as assinaturas da ação da seleção natural no genoma do sobreiro. Nós utilizamos várias abordagens que eu não vou detalhar aqui assim, mas que essencialmente nós vamos tentar fazer uma associação entre as variáveis ambientais e as características genéticas de cada um dos sobreiros. E isso chama-se aqui, como vocês podem ver, um genome scan. Eu vou-vos mostrar, como eu vos disse, os resultados preliminares que já estão publicados em dois papers recentes, um de 2019, outro de 2021, e é desses 2 papers que eu vos vou falar um bocadinho.
Primeiro, a informação de que, na essência, temos uma grande população de sobreiro ao longo de toda a área de distribuição, mas há uma tendência para as populações do lado de lá, portanto, da zona do este, portanto, que começa em França e Argélia, Sardanha, Tunísia, Toscânia, etc., terem uma composição um bocadinho diferente do resto do lado de cá, portanto, das populações ibéricas e das populações de Marrocos portanto, de Espanha, Portugal e Marrocos. No segundo paper que eu vos mostrei, os resultados são um bocadinho diferentes, mas vão na mesma linha, que é o lado de cá do oeste tem depois um grupo que se distingue um bocadinho mais, que é o grupo formado pela Córsega e pelas Landes. Portanto, as populações francesas das Córsega e das Landes também se distinguem dentro do grupo de cá, do grupo oeste, que corresponde à Península Ibérica, que vocês veem aqui a azul, que corresponde à Península Ibérica e ao Marrocos. Portanto, este grupo azul depois tem aqui uma ligeira variação, que vocês veem aqui assim, que é este grupo 2, que corresponde a Landes, à Córsega e também à Bulgária, mas que a Bulgária não aparece neste mapa, e o lado este é o lado que corresponde às populações que estão aqui assinaladas a vermelho. Quando nós fizemos a associação com as variáveis ambientais, nós encontramos 249 SNPs, portanto 249 posições que aparecem associadas com as variáveis ambientais. Quando nós, sobretudo estas, a precipitação no mês mais seco, a isotermalidade e a temperatura média no trimestre mais seco. Portanto, tudo a ver com secura, com a falta de água. Portanto, tudo a ver com as condições em que a seleção natural é mais dura para com os sobreiros, que é exatamente quando há muita falta de água. E se vocês virem os genes que nós identificamos que estão associados a este processo de adaptação no sobreiro, são exatamente genes que têm a ver com a resistência ao stress hídrico. Okay? Portanto, no topo da nossa associação ambiental estão genes que, em Arabidopsis, portanto, numa planta modelo, são genes que estão associados ao stress hídrico. Quando nós agora tentamos comparar o perfil dos SNPs que não estão sob efeito da seleção natural, dos SNPs que estão sob efeito da seleção natural, vocês têm que a resposta é muito diferente às diferentes variáveis ambientais. Portanto, vocês veem, por exemplo, a temperatura média no mês mais frio, ou o annual range, ou a temperatura no trimestre mais úmido ou no trimestre mais quente. Vocês veem que aqueles que são os SNPs que estão a responder à seleção natural são aqueles que estão aqui a vermelho, têm um perfil de resposta muito diferente daquilo que são os SNPs neutrais, daqueles que não estão sujeitos à ação da seleção natural. Quer isto dizer que há zonas do genoma do sobreiro que estão a fazer uma resposta, estão a contribuir para que o sobreiro se adapte a estas novas condições, às condições ambientais, enquanto que a maior parte das zonas do genoma não está envolvida nesse processo. Nessas zonas do genoma estão alguns genes, alguns dos casos nós conseguimos identificar, e esses genes são genes de resposta, sobretudo, como eu vos mostrei, ao stress hídrico. Nós podemos uma vez nós estabelecendo estas associações entre as variáveis ambientais e as variáveis genéticas, que foi aquilo que eu vos mostrei no slide anterior, nós podemos fazer uma generalização espacial dessa informação. E é isso que vocês têm aqui assim. Portanto, as diferentes cores neste slide traduzem composições alélicas diferentes nos SNPs. Isto é usando uma técnica de machine learning chamada Gradient Forest, e o que vocês veem é que há composições, portanto, a mesma cor no sul de Portugal significa composições genéticas muito semelhantes, no norte, em Marrocos, etc., nas Landes, composições genéticas diferentes. Portanto, é com base exatamente nos SNPs que são adaptativos, que são aqueles que estão a responder às variáveis ambientais. Depois, é possível, a partir dessa informação, portanto, desta terceira fase, em que nós generalizamos no espaço a associação que temos com as variáveis ambientais, fazer uma projeção para o futuro, dizer, então, se na atual distribuição dos valores climáticos, a relação com as variáveis genéticas é esta, se nós projetarmos isto para o futuro com base nos modelos climáticos, nos modelos de alterações climáticas que existem,
vai haver uma diferença entre a composição genética futura e a composição genética atual. E isso é feito, nós fazemos duas abordagens distintas para fazer isso, uma chamada RONA, e o que vocês veem isto é a temperatura atual, ok? Imaginem num determinado sítio a temperatura atual, isto é as frequências alélicas atuais, portanto aquela composição de aléus dos Cs e dos As que eu vos mostrei há pouco. Portanto é possível estabelecer uma relação, neste caso é uma relação linear, entre a temperatura e as frequências alélicas nas diferentes populações do sobreiro. Então, se nós dissermos, então, numa determinada zona, imaginem, Coruche, é previsível que a temperatura aumente de 14 para esta temperatura que aqui está, perto de 18, então isso vai corresponder a uma alteração nas frequências alélicas do sobreiro que corresponde a esta distância que aqui está, e essa distância chama-se RONA, okay? Que é o Risk of Non-Adaptance, que é o risco das populações ficarem desadaptadas em relação ao clima que estão. Nós fizemos isso, e vocês veem para dois modelos climáticos distintos, um modelo menos severo e um modelo mais severo, e vocês veem isto é interessante do ponto de vista comparativo, que é a população da Catalunha, são as populações que têm que mudar mais para serem capazes de se manterem o passo com as alterações climáticas, o tal keep pace com as alterações climáticas. As outras populações têm que mudar alguma coisa, mas não demasiado, não muito. Mesmo nos modelos climáticos mais severos, estamos a falar de alterações que são menos de 10%. Portanto, ou seja, dá a ideia que as populações têm alguma capacidade de resposta e com pequenas alterações nas frequências alélicas poderão acompanhar parte das alterações ambientais. Comparativamente com aquilo que acontece num estudo semelhante feito na Suíça, vocês veem que tendencialmente os valores na Suíça, que vocês veem aqui, são em percentagem muito mais altos. Por exemplo, para uma das espécies, Quercus rubor, tem que haver cerca de 40% na alteração das frequências alélicas para acompanhar as alterações ambientais na Suíça. Nós não temos esses valores, como eu vos disse, temos valores que são sempre inferiores a 10%, com exceção da população da Catalunha, que de facto atinge valores muito altos de 40%. Agora, o que vocês viram ali foi uma relação linear, mas muitas vezes as relações entre as variáveis alélicas e as variáveis ambientais não são lineares. Não se estabelece, por exemplo, para uma pequena alteração do valor da variável ambiental, há uma grande alteração na frequência alélica, e noutra zona, para uma pequena alteração, para uma alteração apreciável na variável ambiental, não há uma grande alteração nas frequências alélicas. Isto é, a relação, como eu vos mostrei no RONA, no RONA assume uma relação linear, aqui assume uma relação não linear no tal de gradient forest, que eu vos disse que é uma técnica mais sofisticada de machine learning. E o que acontece é que vocês veem aqui a quantidade de alteração que teria que ocorrer nas diferentes zonas do sobreiro, nas diferentes zonas portanto, isto é a quantidade de alteração chamada de genetic offset até 2070. Portanto, quanto mais intensa é a cor, maior é as alterações que as populações locais têm que sofrer para keep pace, para acompanharem as alterações ambientais que vão ocorrer nessas zonas. E vocês veem que o sul de Portugal, essa alteração é muito intensa, onde essas alterações são menos intensas, é exatamente nestas zonas de Landes, em França, no norte de Portugal, na Galiza e por aqui fora. Nós estamos exatamente a trabalhar para refinar estes resultados. Portanto, nós, desde a primavera passada, logo que acabou o confinamento, nós fizemos uma amostragem muito mais intensa, cobrindo o norte de Portugal, cobrindo muitas zonas de Portugal, de Espanha e de Marrocos, exatamente para conseguirmos refinar estes nossos resultados preliminares. Portanto, eu espero daqui a um ano poder ter resultados muito mais finos sobre esta imagem que eu estou hoje aqui a apresentar e que dá a ideia da quantidade de alteração que os sobreiros vão ter que ter para conseguirem acompanhar as alterações climáticas. Deixem-me dizer-vos que isto que nós fazemos é algo que é de vanguarda, na medida em que, por exemplo, numa revisão feita em 2020 por estes autores, apenas havia 15 papers que trabalhavam neste assunto. Uma revisão mais recente, feita em 2021, os nossos 2 papers são citados. Quer dizer que aquilo que nós estamos a fazer é, de facto, de vanguarda e poderá vir a ter aplicações apreciáveis. Isto que eu vos deixo aqui é
a distribuição com base na Ecological Niche Modeling daquilo que vai acontecer ao sobreiro em Portugal. Portanto, com base apenas em informação ecológica, não informação genética. E vocês veem que as condições ótimas para o sobreiro, nos cenários climáticos mais gravosos, transitam claramente para norte do Tejo. E transitam muito para a zona de França, portanto, para o norte da península e para a zona de França. Este estudo foi feito por um grupo de autores portugueses. Este estudo foi feito por um grupo de autores espanhóis. Essencialmente, as conclusões são as mesmas, mas no caso do estudo dos espanhóis, os resultados são ainda mais severos. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que, quando se mete informação genética neste tipo de estudos, que são Ecological Niche Modeling, portanto, tem apenas a ver com o nicho ecológico que o sobreiro atualmente ocupa, se nós incluirmos informação genética nestes estudos, conseguimos refinar estes modelos. Portanto, é esse um dos nossos objetivos, é refinar estes modelos. Qual é aqui o nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo é poder, de alguma forma, contribuir para uma regeneração, para processos de regeneração que sejam mais inteligentes, para processos de, eventualmente, migração assistida ou gene flow assistido, em que nós, de alguma forma, promovemos, ou seja, ajudamos as árvores, ajudamos os povoamentos a manterem o keep pace, transportando sementes das zonas mais adequadas para as novas zonas que sejam tendencialmente mais a norte. Isto está, por exemplo, a ser feito na costa do Pacífico dos Estados Unidos e do Canadá, exatamente como vocês veem, há grandes diferenças nas características das árvores e está-se a promover exatamente essa migração assistida. Portanto, isto era o que eu tenho para vos dizer hoje e, portanto, estou aberto a perguntas. Eu compreendo que vou parar aqui de partilhar e estou aberto a questões que vocês queiram colocar sobre este assunto.